Queridos alunos, mais uma vez, professor Edilson, da disciplina de Ciências. Damos continuidade a mais uma de nossas aulas, desta feita a aula de número 14ª, cuja temática ainda será desenvolvida falando sobre as funções químicas. Estaremos trabalhando nesse momento, a partir de agora, a função química óxidos, que são compostos que são formados por dois elementos químicos diferentes, que podem ser também chamados de compostos binários. Os óxidos, eles se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos da tabela periódica, tendo apenas como padrão a presença do oxigênio, com exceção do flúor. Outra característica peculiar aos óxidos é que a ligação entre o oxigênio e outro elemento químico pode ser iônica ou covalente. Os óxidos eles podem ser classificados em óxidos básicos e óxidos ácidos. Os óxidos básicos eles reagem com água para formar bases, ou reagem com ácidos formando sal e água. Na contrapartida, os óxidos ácidos reagem com água para formar ácido ou reagem com base, formando sal e água. Exemplos aqui de óxidos básicos, nós temos aqui nesse caso, o óxido de sódio reagindo com água e vai originar duas moléculas de hidróxido de sódio. O segundo exemplo de óxidos básicos, aí nós temos aqui duas moléculas de óxido de sódio reagindo com duas moléculas de ácido clorídrico, ou 2HSL, e vai originar duas moléculas de cloreto de sódio mais água. Aqui, com relação a esses óxidos básicos, eles são sólidos iônicos, né? Aí nós temos aqui metais alcalinos e alcalinos esterosos, reagem com a água, e nesse caso esses metais têm NOx 1+, 2+, e 3+. Com relação aos óxidos ácidos, nós temos aqui alguns exemplos. O óxido de enxofre reagindo com água vai dar uma molécula de ácido sulfúrico. O óxido sulfúrico, o óxido de enxofre, melhor dizendo, reagindo com duas moléculas de hidróxido de sódio, vai gerar o sulfato de sódio mais água. São compostos moleculares, são formados por oxigênio e não a metais ou metais com NOx elevado. Temos ainda os óxidos anfóteros, que se comportam como óxidos básicos e também como óxidos ácidos. Só reagem com ácido forte ou base forte. Aqui temos inúmeros exemplos, né? Nós temos aqui o óxido de zinco reagindo com o ácido clorídrico, vai desencadear em cloreto de zinco mais uma molécula de água. O óxido de zinco reagindo com hidróxido de sódio, duas moléculas de hidróxido de sódio, vai reagir e originar dois compostos, né? Aqui um óxido de zinco e sódio vai originar mais uma molécula de água, melhor dizendo. São em geral sólidos iônicos insolúveis em água. Podem ser formados por zinco e outras substâncias. Os óxidos neutros, eles não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Exemplo, o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio e assim sucessivamente. São gases e são moleculares, formados por não metais. Os peróxidos reagem com água ou com ácido diluído, formando água oxigenada. Temos vários exemplos aqui a seguir. Então, aqui, rapidamente, para nós concluirmos a aula de hoje, falaremos sobre a nomenclatura dos óxidos. Nomeamos os óxidos de acordo com os grupos de divisão.
nós temos aqui os óxidos moleculares, né, que são ácidos, óxidos moleculares ácidos. Antes da palavra óxido e do nome do elemento, colocamos os prefixos di, tri, tetra, penta e etc. Por exemplo, aqui nós temos o monóxido, ou melhor dizendo, o dióxido, já que são dois átomos de oxigênio, dióxido de carbono. Aí nós temos aqui SO3. Como são 3 oxigênios, aí fica trióxido mais o elemento químico enxofre. Então nós temos trióxido de enxofre. E por fim, os óxidos iônicos, que são metais alcalinos e alcalinos terosos. Escrevemos a palavra óxido, seguida da preposição di e do nome do elemento químico associado ao oxigênio. Nós temos que Ca, cálcio, mais o oxigênio. Aí nós temos o óxido de cálcio. Caso o elemento metal forme dois cátions diferentes, a distinção é feita da mesma forma que para as bases e para os sais. Nós temos aqui o Fe, ferro, junto com o elemento químico oxigênio, nós temos óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Então, espero poder ter contribuído mais uma vez. Assistam o vídeo diversas vezes, se necessário. Atividade na descrição do vídeo, assim como um e-mail para a devolutiva da atividade a ser realizada. Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade.